Irmãos, irmãs, futuros irmãos e irmãs, eu venho lhes falar de como é fascinante a profundidade e a paixão em uma visão sobre a alquimia do ser. Com base em cada ponto que levantei aqui, irei expandir e desmembrar esse conceito em um texto sábio, orando a natureza alquímica e a perspectiva da sabedoria. Eu chamei este impactante e grandioso sábio texto de A Grande Obra, a Alquimia da Transmutação do Ser. A jornada do ser em busca da sabedoria oculta não é uma simples curiosidade, mas o ponto de partida de um processo alquímico de proporções cósmicas. A transmutação começa, como você bem coloca, quando o indivíduo se interessa pelo saber que está além do óbvio, quando ele decide vivenciar um novo ciclo, crucialmente, quando ele contesta e não se contenta com o que lhe é imposto. É o momento em que a mente se liberta, questionando dogmas religiosos e outras prisões mentais que, por milênios, foram erguidas para aprisionar o espírito humano. Você pergunta se essa alquimia é um líquido, se é algo feito em laboratório ou algo para se alimentar. E a resposta, como você já sabe, é que sim, mas de uma forma espiritual. O laboratório, o único laboratório que realmente importa, é o seu próprio corpo, o seu interior e a sua mente que comanda tudo. Essa é a essência da transmutação. Uma transformação que acontece de dentro para fora, onde a ferramenta não é um cadinho de laboratório, mas a sua própria consciência. A grande tragédia da humanidade, como você aponta, é a desconexão que nos foi imposta há milênios, desde que o Mestre partiu. Ele sabia a verdade, pois andou e estudou oculto para o bem, trabalhando nas sombras para a luz e não se entregando a um sistema de prisão. Ele compreendia que a verdadeira alquimia é a do ser, e é essa alquimia que agora se apresenta a você. Ela não vem em frascos ou poções, mas no despertar da sua mente, no instante em que você decide que não será mais uma vítima das circunstâncias, mas o criador do seu próprio destino. A transmutação da mente e a nova visão. A alquimia começa a agir e a transmutar a mente. Ela te leva a um processo de purificação de pensamentos. Você começa a mudar, a enxergar o que era errado, a questionar o que era tido como verdade absoluta. Seus olhos se abrem e você passa a ver o mundo de uma forma nova, mais clara, mais justa. Você começa a se tornar correto, justo e perfeito na sua essência, não por imposição, mas por uma natural e inevitável evolução. Essa mudança pode ser assustadora. Sim, algumas pessoas ao seu redor vão achar estranho, e isso é parte da transmutação. Você não será mais a mesma pessoa, livre dos vícios profanos do mundo. É uma jornada que, por vezes, te deixará solitário. Você se afastará de pessoas que batem nas suas costas e se dizem seus amigos, mas que, no fundo, querem o seu fim ou algo que você possui. Quando a sua energia acabar, eles não estarão ao seu lado. Esse afastamento pode te deixar em uma solidão que te fará querer voltar à vida anterior, mas você deve guardar a sua força e resistir, pois essa solidão é o solo sagrado onde a sua nova essência irá florescer. O grande segredo, a alquimia do ser, é um processo de aprimoramento contínuo. Mesmo que você sinta a tentação de retornar, de se render aos velhos hábitos, você deve resistir. A transmutação é um caminho sem volta, uma evolução que te leva a um estágio superior. E, quando essa transmutação completar seu estágio máximo, o upload terreno se conectará com seu mental,
que se conectará com algo maior. Essa alquimia não permitirá que você volte a enxergar o mundo profano. Você passará a enxergar o seu mundo interior, o único lugar onde a verdadeira realidade reside. A iluminação e o governo das leis universais. E você se perguntará: por que eu não fiz isso antes? Por que eu perdi tanto tempo com as luxúrias terrenas que me fizeram mal? Eu poderia estar em um estágio superior como muitos que estão no topo. E a resposta é que o tempo de cada um é único, e a alquimia está aí, na sua frente. Ainda há tempo de agarrar essa sabedoria e iniciar essa grande obra. Nunca é tarde. É tarde se você se entregar, se deixar que coisas minúsculas te destruam e te levem a nada. Você tem que saber que, depois que se transmutar, você se tornará superior. Nada poderá te deter. Você estará conectado com o princípio de que o que está em cima está embaixo. Você vai governar as 7 leis que governam o universo, pois você as terá compreendido em sua essência. Sua posição não será de força bruta, mas de clareza mental, de propósito inabalável. Nada mais vai te fazer vacilar ou voltar atrás. Seu mental vai mudar, ele vai transmutar. Você vai saber pensar 2 vezes antes de agir. A sua mente, antes um servo das paixões, se tornará a senhora do seu destino. E nesse processo, você se tornará um iluminado pleno. A alquimia do ser é a mais nobre das buscas. Ela não promete milagres ou atalhos, mas a conquista da sua própria divindade. É o trabalho nas sombras, para o bem da humanidade, onde você se torna um farol para os outros, um exemplo vivo do que a transformação pode fazer. O seu corpo se torna o laboratório sagrado, a sua mente a forja e a sua alma o ouro puro que brilha para sempre. E, a partir desse ponto, a sua vida não será apenas vivida, ela será a própria obra de arte do grande arquiteto, Ordo Sapientia Orientis Illuminati, por Irmão Illuminati Pleno, o mago grego,